capítulo 4, versos de 15 a 22. A geração da arca. 1 Samuel 14, versos de 15 a 22. Glória a Deus. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Só voltando, 1 Samuel 4, versos 15 a 22. 4, 10 vezes menos. 1 Samuel 4, versos 15 a 22. Agora. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também um grande destroço entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas coisas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disse às mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Depois de mais de 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, Deus usou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. O povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca e começou a caminhada em direção à terra de Canaã, a terra da promessa. Da saída do Egito até as margens do Jordão, foram 40 anos de caminhada, de peregrinação no deserto. No deserto, Deus deu para Moisés os 10 mandamentos, e junto com os 10 mandamentos, Deus deu as instruções para Moisés construir o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Era uma tenda móvel, era um local de adoração ao Senhor, contudo móvel. Qual a diferença do tabernáculo para o templo? O templo ele é fixo, o tabernáculo ele era móvel. O povo era peregrino, o tabernáculo acompanhava o povo. E o nosso Deus é um Deus tão detalhista, que a planta para construir o tabernáculo, ela é dada detalhadamente. Moisés foi o artífice, aquele que construiu, mas os detalhes, o arquiteto, o planejador,
o engenheiro, o elaborador foi o próprio Deus. Ele que deu todos os detalhes. Depois você pode olhar lá em Êxodo 25. E no tabernáculo, nesta tenda, havia vários utensílios. No átrio exterior ficava a pia de bronze e o altar do sacrifício. No santo lugar ficava a mesa dos pães da preposição, o candelabro e o altar do incenso. Mas hoje nós não queremos olhar para esses artefatos que faziam parte, esses objetos que faziam parte da tenda, do tabernáculo, mas olharmos para outra parte, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é conhecida na Bíblia como a Arca do Concerto, como a Arca do Senhor. A construção da arca, ela foi comandada por Moisés, mas a orientação dela também é de Deus. Em Êxodo 25, a Bíblia descreve como era a Arca da Aliança. Uma caixa com a tampa de madeira de acácia. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Aproximadamente 1,11 centímetros e 66 centímetros de altura. Ela foi coberta com ouro puro, por dentro e por fora. E ela tinha uma bordadura ao seu redor. Por cima da arca, sobre a sua tampa, foi esculpida uma peça em ouro, formada por 2 querubins ajoelhados, de frente um para o outro, cujas asas esticadas para a frente tocavam na extremidade, formando um arco, de modo defensor e protetor. Essa parte da arca era mais conhecida como o propiciatário. Para transportar a arca, você deve lembrar, existia uma norma, um manual para transportar a arca. E a arca devia ser transportada de acordo como foi instruída pelo Senhor. A arca tinha 4 argolas de ouro nas laterais, por onde eram colocadas as varas de acácia recobertas de ouro. E um detalhe: somente os levitas, aqueles que faziam parte da tribo de Levi, aqueles que eram responsáveis pelo culto ao Senhor, somente os levitas, eles podiam transportar a arca em seus ombros. Segundo Hebreus 9:4, dentro da arca foi colocado um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas contendo os 10 mandamentos. Essas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o seu povo de Israel. Para o povo de Deus, a arca não era só uma representação, mas para o povo de Deus, a arca era a presença do próprio Deus. A arca representava a presença de Deus no meio dos homens. E alguns textos bíblicos vão confirmar isso. Lá em Números 10, 35 diz: quando, pois, a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Quando a arca pousava, Moisés dizia: volta-te, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então a arca, ela representava a presença do Senhor. Mas eu quero, irmãos, de forma bem breve, eu quero dizer nesta noite que a história da arca, ela vai envolver 4 gerações e tem um significado muito especial para nós e nos nossos dias.
4 gerações, ou a história da Arca da Aliança passando por essas gerações, elas trazem lições que chegam aos nossos dias, que chegam ao nosso entendimento. Nós precisamos entender uma coisa: uma geração bíblica, ela tinha mais relação com as características e personagens envolvidos do que com o tempo. E a primeira geração, e eu quero olhar com os irmãos nessa noite, é a geração de Eli, do profeta Eli. Nós lemos o texto de Eli, do tempo que Eli reinou sobre Israel. A primeira geração sobre a qual nós vamos voltar os nossos olhos. E a geração de Eli, qual foi a marca desta geração? Esta geração, ela perdeu a posse da arca para os filisteus. A geração de Eli perdeu a posse da arca. E por que essa geração perdeu a arca do Senhor? Por que essa geração perdeu a glória de Deus no meio do seu povo? Porque essa geração de Eli, ela vai perder algo tão valioso para o seu povo. É porque a geração de Eli foi a geração do sacerdócio infiel. Infiel ao Senhor. A geração de Eli foi uma geração de um sacerdócio indisciplinado. Diz a Bíblia Sagrada que Ofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote. Então eles tinham funções sacerdotais e eles indevidamente se comportam dentro dessa questão. E eles desprezavam a oferta ao Senhor. É lamentável quando nós vamos ler e observar essa história. E a geração de Eli se tornou uma geração perversa. A geração do sacerdócio infiel. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas resolveram não mudar. E na batalha, eles perdem a arca da aliança. Eles perdem a presença do Senhor. A arca, símbolo da presença de Deus, foi levada pelos inimigos e a glória daquela geração foi levada com eles. Meus irmãos, infelizmente, em nossos dias, muitos que fazem parte, há muitas pessoas que nós podemos dizer que fazem parte da geração de Eli, que perderam a glória de Deus. Há muitos que não sentem mais a presença de Deus na sua vida, na sua caminhada. Frequentam a igreja, mas não sentem a verdadeira promessa, presença do Senhor. Se ajuntam em grupos, mas não sentem a presença do Senhor. E o que garante a nossa vitória, irmãos, é a verdadeira presença do Senhor. Sucede a geração de Eli, a geração de Saul. E a geração de Saul, ela já começa sem a arca. Mas qual é o erro da geração de Saul? Ela não se preocupa com isso. É uma geração que não teve a presença de Deus e não se preocupou em buscar a presença de Deus. Talvez seja até pior do que perder. Não se importar se a presença de Deus está ou não na sua vida, está ou não neste lugar. A geração de Saul era uma geração da vontade humana, do governo humano.
Mas Deus disse: não se entristeça, porque quando Samuel, preocupado, vai buscar o Senhor, queria um rei, e Deus diz a Samuel: não se entristeça, esse povo não rejeitou a você, mas esse povo rejeitou a mim. Irmãos, nós vivemos uma geração também de muitos que têm perdido este sentimento da presença de Deus. E o pior, isso não tem preocupado. A geração de Samuel, ela é uma geração que reclama a arca. A geração de Eli foi a geração que perdeu a arca. A geração de Saul foi a geração que achou que não precisava da arca, que não precisava da presença de Deus. A geração de Samuel, ela começa a sentir necessidade de buscar a presença do Senhor. A geração de Samuel era a geração da voz profética reclamando a volta da arca. Ela detectou que não fazia sentido caminhar sem a presença do Senhor. Como não faz sentido para nós, igreja, caminhar sem a presença do Senhor. E meus irmãos, Deus sempre levanta os seus profetas em meio às crises desse mundo. Levantou Elias na crise espiritual promovida pela idolatria de Acabe e Jezabel. Levantou Jeremias para profetizar sobre o cativeiro. Levantou Isaías para profetizar. Levantou Samuel para profetizar contra Eli. Levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor. E Deus continua levantando nos nossos dias homens e mulheres que pregam e que têm compromisso com a sua palavra. Mas, meus queridos e amados irmãos, a quarta geração é a geração de Davi. E a geração de Davi faz algo maravilhoso. Quando Davi assume o trono de Israel, a primeira coisa que Davi se preocupa, Davi diz: eu vou buscar a arca da aliança. Ou seja, Davi diz: eu vou buscar a presença do Senhor para o meio do arraial. Esse povo não pode ficar sem a presença do Senhor. A geração que traz a arca, a geração de Davi, ela é símbolo da presença de Deus. E esta geração, ela tem algumas características. Ela é uma geração de adoradores. Davi é salmista, Davi tocava harpa, Davi era adorador. E a geração que traz a arca de volta é uma geração de adoradores que mantém esta comunhão com Deus. A geração que trouxe a arca é uma geração que ainda que tem errado, mas ela não desistiu, enquanto ela não trouxe a arca de volta. E como há alegria no meio do povo de Israel quando a arca volta, quando a presença do Senhor volta, quando a presença do Senhor toma conta. Sabe, irmãos, a maior alegria na vida de alguém que serve ao Senhor é a presença do Senhor. A maior tristeza na vida de alguém que serve ao Senhor é sentir que o Senhor não está com ele. É sentir que o Senhor não está caminhando com ele. Embora em nossos dias Deus não nos deixa, nós deixamos ao Senhor. Nós nos afastamos do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Nós vivemos hoje essas 4 gerações. Nós vivemos aqueles que perderam a presença do Senhor. Nós vivemos aqueles que vivem sem a perderam e vivem sem a presença. Eu conversava hoje com um jovem, e aquele jovem me dizia:
Ah, pastor, o senhor tem 40 anos de pastorado, coisa linda. O senhor foi criado na igreja. E ele disse: eu também fui criado na igreja. Mas desde os 16 anos que eu saí. Eu tenho vontade, pastor, de voltar. Mas eu ainda não tenho aquele compromisso que eu deveria ter com o Senhor. Então ali estava alguém que havia experimentado a presença do Senhor, mas que perdeu a presença do Senhor. Sente falta da presença do Senhor, mas ainda não se achava pronto. Porque os cuidados dessa vida haviam sufocado. Nós temos também a geração que está buscando essa presença do Senhor. E nós temos aqueles que, como Davi, não sabem viver sem a presença do Senhor. Ah, meus queridos e amados, nós precisamos entender isso. Jesus, ele é a raiz de Davi. O reinado de Davi, ele continua em Jesus. Jesus é da linhagem de Davi, da linhagem real, da linhagem dos reis. E ele é o último rei. E ninguém tira este rei do trono. E este rei diz: eis que estou convosco todos os dias. Jesus é a presença viva de Deus. Que nós possamos viver Jesus todos os dias. Que nada nos tire da presença dEle. Que nada tire a presença dEle de nós. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Consulto se nessa noite há alguém que quer entregar sua vida ao Senhor. Se há alguém aqui hoje que quer entregar sua vida a Jesus. Se há alguém que está afastado do Evangelho e quer voltar para o Senhor, pastor, hoje eu quero voltar para entregar minha vida ao Senhor.